Meus irmãos, estou muito animado nessa noite. Hoje a gente vai começar uma nova série de sermões na Epístola de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então você pode abrir sua Bíblia lá, primeira de Paulo aos Coríntios. E eu estou bastante animado por esse tema, por essa nova série de sermões, porque a carta de Coríntios ela tem um gostinho especial para mim. Eu amo essa carta, amo a mensagem dessa carta, amo a maneira como Paulo expõe o Evangelho nessa carta. Principalmente porque um dos principais objetivos de Paulo ao escrever essa carta é falar sobre a igreja. É explicar aquele povo, explicar aqueles irmãos que se reuniam naquela cidade, na cidade de Corinto, o que é uma igreja. Nós vamos olhar como Paulo faz isso na prática, lidando principalmente com os problemas que aconteciam naquela igreja, e com a maneira como ele usa o evangelho para corrigir esses problemas. E enquanto ele usa o evangelho para corrigir esses problemas que existiam naquela igreja, Paulo também vai explicando o que é uma igreja. Eu queria te convidar então a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos refletir nos 3 primeiros versos. E eu queria te convidar a ler comigo. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler apenas a saudação de Paulo a essa igreja, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Quero te convidar a orar mais uma vez, curva a sua cabeça. Espírito Santo, nós rogamos a Ti nessa noite que o Senhor opere em nossos corações, nos dando condições de discernir a Tua palavra e aplicá-la às nossas vidas para a glória de Jesus. Amém. Gente, eu também quero aproveitar e recomendar para vocês, como a gente está iniciando uma nova série, eu quero recomendar para vocês esse livrinho para você ler enquanto a gente estiver nessa série, para você ir meditando, vai te ajudar um pouco a pensar sobre o tema que a gente vai refletir aqui. Esse livro se chama Ame a Sua Igreja, de Tony Merida, 8 verdades preciosas sobre ser membro de uma igreja local. Então, se você quiser refletir ainda mais sobre esse tema, que a gente vai passar um tempo aí em 1 Coríntios, esse livro pode te auxiliar a pensar um pouquinho sobre igreja também. Quero recomendar para vocês, Ame a Sua Igreja, Tony Merida, da editora Pronobis. Então fica aqui a recomendação de livro para essa série de sermões. Certo? Quero então te fazer umas perguntas para a gente começar a meditar nessa carta. Você sabe qual é a verdadeira natureza da igreja? Serve uma igreja? Você já refletiu sobre isso? O que nós devemos esperar de uma igreja? Quais são as características específicas que uma igreja deve demonstrar? Com que uma igreja deve se parecer? Especificamente, com que uma igreja madura deve se parecer? Esse é o tema da nossa meditação aí. Igreja madura, essa bela arte aí que o Mateus fez pra gente. Com que uma igreja madura deve se parecer? Você parou para fazer essa reflexão? Infelizmente, em nossos dias, a nossa noção de igreja tem sido mais influenciada por padrões mundanos do que pela noção do que Deus espera do seu povo. Temos importado conceitos do mundo corporativo para pensar sobre a igreja, do mundo do marketing, do entretenimento, do mundo terapêutico, da cultura, do nosso próprio coração pecaminoso, de lugares muitas vezes bem estranhos à palavra de Deus, para definirmos o que é uma igreja.
se a gente fizesse essa pergunta aqui, se você fizer essa pergunta para muitos cristãos, frequentadores de igreja, o que é uma igreja, com o que uma igreja deve se parecer, talvez a gente ouviria muitas respostas divergentes, diferentes. A igreja tem que fazer isso, a igreja tem que ser assim, a igreja tem que ser desse jeito, tem que ter aquilo outro, tem que ser dessa maneira, a igreja existe para isso, para aquilo outro. Mas qual é a origem dessas respostas? Da onde nós tiramos os nossos conceitos de igreja? E eu te pergunto, por que você que está aqui hoje, por que você vem à igreja? Por que você veio à igreja hoje? O que você espera encontrar na igreja? O que te faz sair de casa todo domingo para vir em uma igreja? O que te motiva? Por que para você é melhor vir à igreja no domingo do que você ficar em casa assistindo o que tem só? Nem Faustão tem mais, né? Não sei que horas é o Faustão. Faustão está mais na Globo. Tem Silvio Santos, né? Tem aí o que você pode assistir. Silvio Santos nunca acaba, impressionante. Mas tem várias. Por que você não fica em casa cochilando, descansando porque amanhã é segunda-feira e você vai acordar cedo para ir para o trabalho? Por que você veio à igreja? Qual é a função da igreja? Para que ela existe? Qual a sua finalidade? Com que uma igreja deve se parecer? A gente sabe que essa não é uma resposta simples. Mas em 1 Coríntios, Paulo tem exatamente esse objetivo. Nos mostrar o que é uma igreja madura, com que uma igreja madura deve se parecer. Nós queremos refletir sobre o que é uma igreja madura, porque nós queremos ser uma igreja madura. E qual é o melhor lugar para nós refletirmos sobre isso? Se não na própria palavra de Deus, naquilo que Deus nos revela. O comentarista e teólogo Gordon Fee, ele afirma que talvez a maior de todas as contribuições teológicas da nossa carta para a fé cristã seja a compreensão de Paulo acerca da natureza da igreja, sobretudo na sua expressão local. Mark Dever, também outro pastor, diz que Paulo escreve para ensinar aos coríntios sobre a igreja. Paulo discute em especial o que deve caracterizar a igreja e por que essas características específicas devem caracterizar a igreja. Como a igreja deve ser, que características devemos esperar de uma igreja, de acordo com 1 Coríntios, Mark Dever diz, a igreja deve ser santa, unida e amorosa. E a pergunta que nós fazemos é, por que uma igreja deve ser santa, unida e amorosa? Exatamente pelo fato de que nosso Deus é um Deus santo, o nosso Deus é um e o nosso Deus é amoroso. Portanto, a igreja existe para refletir ao mundo o caráter do Deus ao qual ela serve. A igreja precisa refletir o caráter de Deus. Mas como nós fazemos isso na prática? É isso que a gente vai discutir aqui domingo após domingo, ao meditarmos na carta de 1 Coríntios. E quando uma igreja começa a refletir o caráter de Deus, essa igreja começa a se tornar uma igreja madura. À medida que uma igreja reflete o caráter de Deus, essa igreja demonstra maturidade. Por meio dessa carta, Paulo desafia a igreja de Corinto a abandonarem seus conceitos equivocados sobre Deus, sobre a vida cristã, sobre a salvação. E ao confrontar esses conceitos imaturos, ele chama eles a abandonarem isso e a assumirem aquilo que as Escrituras nos ensinam. E isso nos conduz à maturidade. Refletir sobre os propósitos de Deus para o seu povo. E eu espero, meus irmãos, que nós também sejamos desafiados à maturidade, ao ouvirmos a exposição dessa carta, ao sermos confrontados, às vezes, com conceitos que nós temos, que não é exatamente o que a palavra de Deus nos ensina. Conceitos que, às vezes, a gente tem de senso comum, que a gente vai reproduzindo isso ao longo da nossa vida. Mas para nós crescermos em maturidade, nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus e, em humildade, abandonarmos os nossos conceitos equivocados para então abraçarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós vamos pensar sobre isso. Como hoje é o primeiro sermão, a gente precisa trazer algumas informações introdutórias para vocês a respeito da carta. A gente vai trabalhar elas
à medida que a gente for chegando em alguns assuntos, mas é interessante a gente saber um pouquinho sobre essa igreja, sobre a cidade de Corinto. Se você quiser saber como que foi a plantação dessa igreja, você pode chegar em casa e ler Atos capítulo 18, dos versos 1 ao 11. Lá em Atos diz como é que foi a estadia de Paulo, como ele chegou em Corinto, como que foi o processo de plantação, como que foi ele pregando o evangelho, Paulo sendo encorajado por Deus para não desanimar, para não se deixar ser acovardado, para que ele não se encovardasse, na verdade, acovardasse, perdão, mas que ele continuasse a pregar o evangelho, porque ele tinha muito povo ali, a gente vai ver sobre isso. Mas nós precisamos olhar para a cidade de Corinto para entender a igreja de Corinto, porque os diversos fatores sociológicos, econômicos e religiosos que formam o ambiente da cidade de Corinto, eles influenciam de maneira profunda essa igreja. Influenciam de maneira profunda como a igreja de Corinto é, e entender um pouco sobre a realidade dessa cidade nos ajuda a entender um pouco sobre o que Paulo está tratando com esses irmãos. A cidade de Corinto, por exemplo, ela era na ilha da Grécia, né? Uma cidade grega, e que ela era marcada especialmente pela sua profunda imoralidade e depravação sexual. Um escritor da época, um pensador da época, chegou a cunhar um termo corintiazo, né? Vamos dizer assim, corintiano, né? Porque a gente não estamos em São Paulo, então essa piada não faz muito sentido, né? Mas esse termo, essa palavra, significava quando você utilizava esse termo para se referir a alguém que agia como uma pessoa que morava na cidade de Corinto, ou seja, uma pessoa que, via de regra, cometia fornicação, uma pessoa imoral. Então, quando alguém era imoral, extremamente depravado, você dizia assim, você parece um corintiano, você parece um cidadão da cidade de Corinto, porque a cidade era marcada pela sua profunda imoralidade. Por exemplo, tem um famoso templo de Afrodite, onde acredita-se que existiam 1000 prostitutas cultuais nesse templo, embora alguns estudiosos acreditam que esse número seja um pouco inchado, mas de fato é que o pecado de natureza sexual era abundante naquela cidade. Era uma cidade próspera, era uma cidade rica, uma cidade portuária, né? Por isso o comércio era forte ali, muitos navios de vários locais passavam por aí, isso movimentava a economia local e fazia com que a cidade fosse próspera. E com isso também houvesse a influência de muitos povos, diversos povos, e junto com eles a sua cultura e as suas religiões também. Acredita-se que pelo menos existiam 26 lugares sagrados na cidade de Corinto, de várias religiões, mais as sinagogas judaicas. É uma cidade que atraía um número grande de artesãos, artistas, filósofos, oradores e charlatões profissionais que iam até aquela cidade em busca de patrocínio. Isso era comum naquela época. Pregadores itinerantes, filósofos itinerantes que pregavam algo, ensinavam algo, traziam uma filosofia de vida, e se alguém gostasse do que ele estava falando, aquela pessoa ia lá e patrocinava. Tornava um patrono daquela pessoa, pagando um salário para ele. Também era uma cidade, por conta dessas questões, marcada por uma forte divisão econômica entre ricos e pobres. Uma cidade próspera, uma cidade rica, você vai ter essas questões sociais. Pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, uma divisão econômica muito forte naquela cidade. A gente pode dizer que a cidade de Corinto ela não é muito diferente das grandes capitais dos nossos dias, como Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Londres. Por isso a gente tem muito a aprender com essa carta. Por mais que os costumes possam ser diferentes, o coração humano é o mesmo. E há características na cidade de Corinto que se parecem muito com as características das grandes cidades mundiais, cidades globais hoje, né? A questão principal nessa carta é que a maioria dos convertidos nessa igreja eles eram de origem gentílica. Ou seja, não eram ex-idólatras. A questão é que eles acabaram trazendo a sua visão de mundo anterior e um comportamento ético que refletia muito da sua vida antiga. Na verdade, a igreja de Corinto estava se tornando um espelho da sua própria cidade. Apesar de ser uma igreja de Cristo em Corinto, muito da cidade de Corinto
ainda permanecia naqueles cristãos. Grande parte dos problemas que Paulo vai tratar nessa carta está relacionado a esse fato, porque a igreja tinha muito da sua cidade dentro dela. Ao invés de refletir a sua cidadania celestial, eles refletiam mais a cidade de Corinto, na qual aquela igreja estava. Grande parte dos problemas que Paulo trata nessa carta, por exemplo, são de origem comportamental, não de origem doutrinária. Como, por exemplo, a gente viu que era o caso da igreja das Galácias, das igrejas da Galácia, né, onde Paulo precisa corrigir um erro doutrinário que estava acontecendo no meio daquela igreja. Mas isso não faz com que com que Paulo não trate do falso ensino. Na verdade, Paulo vai justamente trazer o evangelho para corrigir o comportamento daquela igreja. Porque Paulo sabe que por trás dos nossos comportamentos existem pensamentos errados. Então todos esses fatores foram... A gente vai explorar eles mais à medida que a gente for explorando essa carta. Foram aqueles que motivaram Paulo a escrever para essa igreja, para corrigir os exageros, os erros, os equívocos que essa igreja cometia. Então, vamos ao texto de fato, esses 3 versículos aos quais nós vamos meditar nessa noite. Porque é interessante que a gente lê rápido. Às vezes a gente olha para a saudação da carta, assim, vê Paulo simplesmente saudando os irmãos e falando algumas palavras. A gente passa de maneira muito rápida, a gente não percebe a riqueza que existe nesses 3 primeiros versos. Porque já nesses 3 primeiros versos, Paulo está adiantando alguns dos temas, ele está fazendo um sumário, basicamente, de alguns assuntos que ele vai tratar mais à frente na igreja. Ele já está iniciando alguns tópicos muito interessantes e a gente vai pensar sobre isso, sobre esses 3 versos, principalmente sobre 4 marcas de uma igreja saudável. É o livro do Mark Dever, né? A gente falou sobre ele, 9 marcas de uma igreja saudável. Hoje a gente vai refletir com base nesses 3 primeiros versículos sobre 4 marcas. Não tem nada a ver com o que o Dever fala, embora algumas coisas sejam parecidas, mas baseado nesse texto de Paulo, nós vamos olhar 4 características de uma igreja madura. A primeira coisa que a gente percebe quando nós vemos no verso 1 é que uma igreja madura é uma igreja que possui o verdadeiro evangelho. Onde está isso aí, Matheus? Está viajando? O que tem isso aí na saudação? Quando nós olhamos para a maneira como Paulo se apresenta a essa igreja, ele diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Isso aqui tem uma importância fundamental ao Paulo tratar com esses irmãos. Porque muito provavelmente um dos problemas que estavam acontecendo no meio dessa igreja também era a rejeição da própria igreja à autoridade de Paulo. O reconhecimento da autoridade de Paulo como apóstolo. Como seu fundador. Conforme a gente vai lendo a carta de 1 Coríntios, parece que existe um grande sentimento antipaulino na carta. Parece que a igreja está rejeitando, não quer saber de Paulo, não quer saber dos ensinos de Paulo. Eles estão confrontando aquilo que Paulo antes havia ensinado a essa igreja. E o grande problema, um dos grandes problemas que a gente percebe, por que eles rejeitavam Paulo, é por causa de um termo que Paulo usa bastante nessa carta. O termo pneumáticos. Sabe o que é o termo pneumáticos? É quando Paulo fala assim sobre alguém espiritual. O que significa ser uma pessoa espiritual? Parece que a igreja de Corinto tinha uma noção bem equivocada sobre o que isso significava. A gente vai se aprofundar sobre isso mais à frente. Mas, a princípio, parece que eles se achavam muito espirituais. Enquanto para eles, Paulo não era tão espiritual quanto eles achavam, por causa de algumas características que o próprio Paulo carregava, algumas questões que Paulo fazia questão, alguns pontos que Paulo fazia questão de afirmar na sua vida, na sua prática, e que por conta disso a própria igreja começou a rejeitar Paulo e comparar Paulo com esses outros filósofos, esses outros oradores que passavam pela cidade de Corinto, e quando eles olhavam para Paulo, assim, diziam: Paulo não é tão poderoso em palavras. Olha só, Paulo trabalha com as próprias mãos, algo que era indigno de um orador, de um mestre, de um filósofo. Os filósofos não eram pessoas que trabalhavam, eram livres pensadores. O trabalho deles era intelectual, era desonroso
para um mestre trabalhar com as suas próprias mãos. Por isso que eles eram patrocinados. Paulo não. Paulo era fazedor de tendas. Paulo não usava a mesma eloquência desses homens. Paulo não usava as mesmas palavras sofisticadas, robustas, que ninguém entendia nada, mas todo mundo fala, nossa, ele fala tão difícil, deve ser muito inteligente. A gente não está entendendo nada, mas ele passa um ar de inteligência, né? Paulo não era assim. Paulo falava a linguagem do povão, trazia o evangelho para as pessoas. E eles começaram a comparar Paulo e dizer assim, tá vendo, Paulo é diferente desses outros homens que vêm aqui. Ele é fraco. A linguagem dele não é legal, não é rebuscada, não é interessante. Então a igreja estava rejeitando Paulo. A gente vai refletir mais à frente sobre isso. Só que Paulo, então, ele escreve para afirmar sua autoridade para aquela igreja. E por que Paulo escreve para afirmar sua autoridade para aquela igreja? Porque Paulo está preocupado com a sua reputação? Paulo está escrevendo para dizer assim, não, gente, que isso? Eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Vocês têm que me receber. Olha só, não quero que vocês me chamem de Paulo. Isso, cadê o respeito? É apóstolo Paulo. Vocês me respeitem, eu sou um homem de autoridade. É para isso que Paulo, por isso que Paulo se identifica como apóstolo de Cristo? Não, meu irmão, não é por causa disso. É porque essa rejeição à autoridade de Paulo significava uma rejeição à mensagem de Paulo. Se Paulo é uma pessoa sem autoridade, a sua mensagem é uma mensagem sem autoridade. É uma mensagem que não vale a pena ser escutada, ouvida e colocada em prática. A pureza do evangelho é o que está em jogo aqui. Por isso Paulo destaca, já no início ele diz o seguinte, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Não fui eu que me fiz apóstolo. Não foram outras pessoas que me chamaram para ser apóstolo. Foi o próprio Deus. A origem do meu chamado é uma origem divina, assim como a origem da mensagem que eu trago para vocês é uma mensagem de origem divina. Vocês devem obedecer o Evangelho, não porque o Evangelho é algo que eu quero impor sobre vocês, mas porque a mensagem que eu trago para vocês é uma mensagem que tem origem divina. Uma mensagem que vem do próprio Deus. Então Paulo precisa reafirmar a sua autoridade. Porque ao rejeitarem Paulo, eles estavam rejeitando também o Evangelho. Rejeitar o Evangelho, meus irmãos, é o princípio de todos os problemas que a gente vê nas igrejas atuais. Nós precisamos preservar o Evangelho e a sua pureza. Vocês devem ouvir a mensagem do Evangelho, meus irmãos, e serem obedientes à mensagem do Evangelho, às Escrituras, não porque sou eu que estou aqui pregando ela para vocês, ou porque qualquer outra pessoa está pregando ela aqui para vocês, mas porque este livro tem uma origem divina. É a palavra do Deus eterno para nós. Nós devemos obedecê-la. Não porque um homem mandou você obedecê-la, mas porque é a mensagem eterna do Deus vivo e verdadeiro do seu povo. Se essa palavra não é a palavra de Deus, então nós não temos nenhuma razão para ouvi-lo e para obedecê-lo. Ela é só mais um livro dentre tantos outros livros que existem por aí. Mas se essa é a palavra do Deus vivo e verdadeiro, então rejeitá-la tem grandes consequências para nós. Abandoná-la, negligenciá-la, rejeitá-la traz grandes consequências para a igreja. E nós cremos que essa é a palavra de Deus. E nós cremos que nós devemos obedecer a palavra de Deus, porque ela é uma palavra divinamente inspirada para nós. Não podemos distorcer ou rejeitar o Evangelho sem que nós venhamos a rejeitar o próprio Deus. Rejeitar a palavra de Deus é rejeitar ao próprio Deus. Por isso que uma marca de uma igreja madura é uma igreja que abraça, que possui, que guarda, que luta pela pureza do Evangelho genuíno. Não do Evangelho misturado com conceitos humanos, não de um Evangelho misturado com achismos, mas da genuína palavra de Deus. O Evangelho puro e simples.
Por isso, Paulo precisa afirmar para essa igreja a sua autoridade. Não porque ele está preocupado com como as pessoas vão enxergar ele, mas porque ele está preocupado em como as pessoas vão enxergar o evangelho que ele está pregando. E se nós queremos ser uma igreja madura, nós precisamos ser uma igreja que guarda o evangelho, que prega o evangelho, que anuncia o evangelho a todo ser humano. Porque essa é a mensagem de Deus para nós. Porque sem o evangelho não há salvação. Porque sem a mensagem do Cristo morto, ressurreto, ao terceiro dia, assunto aos céus, o Cristo que foi obediente a Deus em nosso lugar, que morreu a nossa morte, que o seu sacrifício foi aceito a Deus e por isso Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e que nós somos salvos por causa do sacrifício de Cristo e não pelo que nós fazemos. Sem essa mensagem, não há salvação. Sem o evangelho genuíno, não há transformação de coração. Sem o evangelho puro e simples, não há igreja. Por isso, uma igreja madura é uma igreja que guarda o evangelho de Cristo. Mas Paulo continua dizendo algo bem interessante. E uma outra característica que nós percebemos é que uma igreja madura é uma igreja santa. Uma igreja madura é uma igreja santa. Paulo diz no verso 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos. Isso aqui é muito interessante para nós. Como Paulo se refere a essa igreja. Porque se você já leu 1 Coríntios, você sabe que santidade não era uma marca dessa igreja. Em primeiro lugar, como a gente já falou aqui, é uma igreja que estava rejeitando Paulo, rejeitando o evangelho. É uma igreja que estava partida entre si, dividida, com facções dentro de si. Era uma igreja imoral, aonde eles se alegravam porque eles tinham dentro, na membresia da sua igreja, um homem que dormia com a mulher do seu pai. Era uma igreja que tolerava o pecado, a imoralidade. Paulo vai dizer, moralidade tal que não é aceitável nem entre os pagãos. Era uma igreja onde os membros processavam uns aos outros. Já pensou sobre isso? Você tem problema com seu irmão, em vez de vocês resolverem isso diante de Deus, com humildade, perdoando, aceitando uns aos outros, eles iam ao tribunal e processavam uns aos outros. Era uma igreja onde os mais ricos rejeitavam os mais pobres. Havia divisão socioeconômica na igreja. Era uma igreja que se achava tão espiritual que eles abusavam da graça e dos dons de Deus. Era uma igreja cheia de problemas. Mas Paulo olha para essa igreja no início e fala assim: aos santos da igreja de Deus, chamados para serem santos, vocês que foram santificados em Cristo Jesus. Paulo olha para essa igreja e reconhece a identidade deles em Cristo. Primeiro, Paulo disse que eles são a igreja de Deus em Corinto, ou seja, a igreja não é deles. A igreja não é deles. E por isso eles não podem fazer o que eles quiserem com a igreja. A igreja também não é de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro. A igreja é de Deus. Paulo aqui provavelmente está trabalhando com a tendência que essa igreja tinha de ter um conceito elevado de si mesmo, de acharem que eles eram muito espirituais. Que eles já haviam alcançado o suprassumo da vida espiritual. Basicamente, eles acreditavam que eles já viviam como anjos. E por isso, alguns comentaristas, especialmente o Gordon Fee, acredita que o problema das línguas nessa igreja se dava principalmente por conta dessa, vou usar um termo aqui extremamente técnico, escatologia ultra-realizada. Eles acreditavam que eles já estavam vivendo o final dos tempos. Basicamente, eles acreditavam que eles já estavam vivendo nos céus. Eles já estavam vivendo essa realidade, que eles eram muito elevados espiritualmente. E Paulo está dizendo, não, não, não. Vocês são a igreja de Deus. E os que torna, o que importa não é o que vocês fazem e quem vocês são, mas é o que Deus fez em Cristo
que torna vocês igreja de Deus. Vocês não são membros, parte dessa igreja, por algo que vocês tenham feito. Porque vocês são tão elevados, vocês são tão incríveis, porque vocês são tão maravilhosos, e vocês já são quase como anjos. Não, Paulo está dizendo assim, vocês são igreja de Deus por aquilo que Cristo fez por vocês, assim como cada um de nós aqui. Só somos parte do povo de Deus, parte da igreja de Deus, não pelo que nós fazemos, porque nenhum de nós temos direito de fazermos parte da família de Deus, do povo de Deus. Nós só podemos ser igreja por causa daquilo que Cristo fez por nós. Por causa da obra de Cristo em nosso lugar. E é o que Paulo vai dizer. Vocês foram santificados e chamados para serem santos. Isso é interessante, né? Paulo está fazendo uma afirmação e basicamente uma exortação ao mesmo tempo. Paulo está dizendo que eles foram santificados, ou seja, ele está indicando algo, indicando a realidade. Vocês foram santificados em Cristo. Cristo os tornou santos. Mas ao mesmo tempo Paulo diz assim, vocês foram chamados para serem santos. Curioso, né? Vocês são santos e foram chamados para serem santos. A gente entende isso. Porque Paulo sabe que o que os torna santos, mais uma vez, não é algo que eles fizeram. Eles são santos não porque eles fizeram alguma coisa para alcançar esse status. Eles são santos porque Cristo fez algo por eles. Porque Cristo os tornou santos. Porque Cristo os santificou por meio do seu sangue. Assim como nós, meus irmãos, nós não somos santos por aquilo que nós fazemos. Isso é importante nós termos em mente, porque isso corrige alguns equívocos. A Bíblia não diz que nós somos, se você está em Cristo, você é um pecador lutando pela santidade. Lutando para se tornar mais santo, não. A Bíblia diz que se você está em Cristo, você é alguém que foi feito santo, que está lutando contra o pecado. É diferente. Você não está lutando contra o pecado para que você alcance esse patamar. Só quando eu vencer essas coisas eu vou ser santo. Não, nós somos santificados pela graça. Somos declarados santos pela graça. Somos justificados pela graça, porque Cristo fez isso por nós. Não pelo nosso mérito, mas é pela obra de Cristo. Nós somos santos. Não pelo que a gente faz, mas pelo sangue de Cristo que está sobre as nossas vidas e que lava-nos dos nossos pecados. Você é santo, meu irmão. Não porque você é perfeito, mas porque a justiça de Cristo está sobre você. Porque a santidade de Cristo está sobre você. Porque em algum momento você reconheceu o seu estado de miséria, você confessou os seus pecados e você entendeu que somente em Cristo nós alcançamos salvação e perdão pelos nossos pecados, porque nós estamos completamente falidos e não há nada que nós possamos fazer para mudar. Nós não conseguimos nos tornar santos pelas nossas próprias forças. O que Paulo está lembrando para eles é: vocês são santos em Cristo. Quando vocês receberam o Evangelho a primeira vez, quando vocês abraçaram o Evangelho, vocês foram feitos santos, mas vocês também são chamados para ser santos. Paulo reconhece que aquele povo era um povo eleito de Deus, sabe por quê? Porque quando a gente vai lá em Atos capítulo 18, verso 9 e 10, diz o seguinte: certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, isso lá em Corinto, olha Deus encorajando Paulo, olha o que Deus vai dizer para Paulo: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Interessante, né? Paulo reconhece que aquela igreja, ainda que com todas as suas falhas, era o povo que Deus comprou para si com o sangue de Cristo e que Deus já os santificou. Paulo está escrevendo para eles para dizer o seguinte: vocês já foram santos. Vivam de acordo com essa realidade. Por isso que ele diz o seguinte: vocês foram santificados e vocês são chamados para serem santos. O que Paulo está dizendo é: se Jesus já fez de vocês santos, vivam de acordo com essa nova identidade que ele já deu para vocês.
Se tornem aquilo que vocês já são. Ponham em prática a salvação de vocês. Vivam de acordo com essa cidadania que vocês já receberam. Vivam de modo digno do Evangelho. Vocês já foram tornados santos em Cristo, então sejam santos. Deus já os capacitou para isso. Deus já os tornou santos. Vocês têm todas as condições para se tornarem santos, porque o Espírito Santo habita em vocês. Deus já os declarou santo. Vocês já não são mais escravos do pecado, então parem de viver como se vocês ainda fossem velhas criaturas e vivam a santidade. Vocês foram declarados santos, então vivam como santos. Isso é graça, gente. Isso é o Evangelho. O Evangelho não nos diz, faça alguma coisa para que você receba o favor de Deus, para que você receba o amor de Deus, para que você seja aceito por Deus, para que você seja salvo. O Evangelho nos diz que nós somos salvos pela graça, pelas misericórdias de Deus, por aquilo que Cristo fez por nós. O que nós temos que fazer é abraçar pela fé esse Evangelho. E quando nós abraçamos a Cristo pela fé, a palavra nos ensina que a partir do momento em que nós cremos que Cristo é o nosso Salvador, nós somos declarados santos. Deus olha para você e diz assim, Saul, você é santo. Por quê? Porque Saul é bonito? Porque agora ele é extremamente obediente, ele não peca mais? Não, porque se nós estamos em Cristo, Deus olha para Saul, Deus olha para Gustavo, Deus olha para Tiago, Deus olha para Mariel, para Carlos, para cada um de nós. E ele já não vê mais Saul, Gustavo, Carlos. Ele vê Cristo em nós. A justiça de Cristo é colocada sobre nós. A santidade de Cristo é colocada sobre nós. Então, uma vez que pela fé nós já fomos tornados santos, agora nós podemos viver em santidade. A motivação é diferente. A gente não obedece para que a gente ganhe a salvação. A gente obedece porque a gente já foi ganho por Cristo. Porque Ele já fez o que nós não tínhamos como fazer. E pela fé nós podemos, então, viver essa nova realidade que Cristo já garantiu para nós. Ser santo é ser separado para Deus, é ser consagrado a Ele. No Antigo Testamento, Deus havia redimido o povo de Israel, separado o povo de Israel para que dessa forma eles pudessem refletir o caráter de Deus. A vocação de Israel no Antigo Testamento era que eles vivessem de um modo distinto das nações ao seu redor, para que eles pudessem ser luz para essas nações. Esse chamado continua com a igreja. Nós somos chamados para viver de modo distinto nesse mundo mau e que jaz no maligno, nesse mundo que está em trevas, para que a igreja seja luz no meio da escuridão. Por isso nós somos chamados a sermos santos. Porque o nosso Deus é santo, nós precisamos refletir o caráter dele. Esse não era um ponto forte na igreja de Corinto. Porque, infelizmente, a igreja de Corinto estava refletindo mais a cidade de Corinto do que a igreja de Deus em Corinto. Isso é um problema para as nossas cidades, para as nossas igrejas. Porque muitas das igrejas atuais, muitas das nossas igrejas refletem mais a cidade na qual nós vivemos do que a cidade do alto, Jerusalém do alto. Isso é interessante porque isso significa que a igreja deve ser diferente do mundo. Sermos chamados para sermos santos significa que nós somos chamados para sermos separados desse mundo, sermos diferentes desse mundo. A igreja ela deve atrair pela diferença, não pela semelhança com esse mundo. Isso é um equívoco do nosso tempo. É o problema das igrejas atuais, na ânsia de sermos aceitos pelas pessoas, na ânsia de atrairmos as pessoas, nós abrimos mão daquilo que deveria nos diferenciar do mundo. Nos tornamos semelhantes ao mundo, para que o mundo entre na igreja, para que as pessoas se sintam confortáveis. Trocamos a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho da Graça, que muitas vezes nos ofende, nos fere, mas é preciso essa ofensa e essa ferida. Trocamos essa mensagem por uma pregação água com açúcar, né? Uma pregação ansiolítica, uma pregação que é só para você se sentir bem no domingo à noite, para você começar a sua semana bem consigo mesmo, para você ter paz no seu coração. Toleramos o pecado em nosso meio, não lidamos com o pecado, não confrontamos o pecado, deixamos ele se espalhar como um câncer no meio da igreja.
E a nossa forma de viver não reflete mais o caráter de Deus. Não reflete uma nação santa que deveria ser luz em meio às trevas. E por que exatamente as pessoas virão para a igreja? Se ao virem para a igreja, elas encontrarão exatamente as mesmas coisas que elas encontram lá fora. Qual o motivo? Por que eles vão vir para a igreja? Se o que muitas igrejas têm oferecido hoje é exatamente o mesmo entretenimento que eles encontram lá fora, só com uma linguagem cristianizada, né? Mais vazia do verdadeiro conteúdo do Evangelho. Uma igreja que reflete mais o mundo. Temos nos tornado uma igreja imatura em nossos tempos. Porque temos rejeitado a verdade do Evangelho. Temos confiado em métodos humanos. Temos trocado a nossa primogenitura. E por isso temos visto tantos cristãos imaturos em nosso tempo. Tantas igrejas imaturas. Porque abandonamos o Evangelho. E como eu já falei, sem o Evangelho não há salvação, sem o Evangelho não há santidade, sem o Evangelho nós não podemos refletir o caráter de Deus, não tem como crescermos em santidade, não tem como sermos maduros. Uma igreja madura é uma igreja que guarda o Evangelho e é uma igreja que vive em santidade. Uma igreja madura também é uma igreja que entende o plano de Deus. Eu acho isso muito interessante, porque Paulo vai dizer para a igreja de Corinto: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo recorda também aos coríntios que a natureza da fé deles é uma fé universal. Não uma fé universal da igreja universal, tá, gente? Outro termo que eu poderia usar para aqui é que essa é uma fé católica. Também não no sentido da igreja católica, mas no sentido de uma fé que abrange todos os lugares, todas as épocas. Uma fé que é a fé do povo de Deus, que professa o nome de Cristo em todos os lugares, em todas as épocas, em todas as eras. É uma fé que não se limita à nossa igreja. Que a comunidade local, a nossa igreja local está inserida num plano maior. Eles não estavam sós. Em todo o mundo existiam cristãos que invocavam e adoravam o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Paulo está tratando essa tendência dos coríntios de se acharem os bambambãs, né? De acharem que eles são a última Coca-Cola do deserto, né? De acharem que eles são a última bolacha do pacote. Ele está dizendo: o evangelho não é só de vocês. O evangelho é de todos aqueles que invocam a Cristo Jesus. A vontade de Deus não se restringe àquela igreja. O reino de Deus não se restringe àquela igreja. Não somente eles foram chamados para a santidade, mas Deus tem chamado para si um povo que está espalhado na face da terra. O reino de Deus é maior do que a nossa igreja local, meus irmãos. Isso é um ponto importante também. Nós precisamos, se quisermos ser uma igreja madura, precisamos entender isso. O reino de Deus é maior do que a nossa igreja local. E por isso nós precisamos aprender a cooperar com outras igrejas, com aqueles que na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, têm pregado o evangelho de Cristo Jesus. Porque a nossa maior preocupação não é com o crescimento da CBI. A nossa maior preocupação não é que a nossa igreja seja uma igreja grande, cheia de gente, que faça muitas coisas e impacte a nossa cidade, não. A nossa maior preocupação é que o evangelho seja grande na nossa cidade. É que Cristo seja glorificado na nossa cidade. E a gente sabe que só a nossa igreja não é suficiente para refletir o caráter de um Deus tão grandioso e santo. A gente precisa dos nossos irmãos. Nós precisamos aprender a entender que o reino de Deus, se nós só pensamos no crescimento da nossa igreja, deixa eu dizer uma coisa para você, isso é um pensamento pecaminoso. Deus nos chama para pensar no crescimento do evangelho e nos envolvermos em tudo que for possível para nós, cooperarmos com aqueles que junto conosco têm pregado o evangelho, investirmos na expansão do reino de Deus,
plantarmos igrejas, treinarmos plantadores, pastores, para enviarmos eles para irem pregar o evangelho em outras cidades, do outro lado do mundo. Porque não é só a nossa igreja que tem que crescer. É o reino de Deus. E nós somos chamados para nos envolver não com a nossa igreja somente. A nossa igreja é uma expressão do reino de Deus. Sim. E é claro que nós queremos ver a nossa igreja crescer e Deus sendo glorificado através da nossa igreja. Mas só pensar nisso é um pensamento muito pequeno. Deus nos chama para algo muito maior, porque Deus é um Deus muito maior. Uma igreja madura é uma igreja que entende o plano de Deus. É uma igreja que entende o que Deus está fazendo no mundo, não só em nós. É uma igreja que investe em outras igrejas. É uma igreja que ora por outras igrejas. É uma igreja que acompanha outras igrejas. É uma igreja que se envolve com outras igrejas. E eu te pergunto, você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pela nossa igreja? Eu quero te desafiar, não faça só isso. Ore por outras igrejas. Ore pelas igrejas da nossa cidade. Para que Deus levante homens sérios que amam a Cristo e o Evangelho. Para que o Evangelho genuíno seja pregado na nossa cidade. Ore por igrejas nas cidades ao redor. Ore pelo Evangelho no nosso país, no mundo. Para que a causa de Deus seja conhecida em toda a terra. E nós não somos capazes, meus irmãos, de sozinhos fazermos a obra de Deus. Porque ela é grande demais. Porque o nosso Deus é um Deus grande demais. Uma igreja madura é uma igreja que reconhece que o reino de Deus não se limita ao nosso clubinho. Não se limita ao que Deus está fazendo aqui. Não se limita a essas quatro paredes. O reino de Deus é muito maior do que a nossa visão limitada. E nós somos chamados a nos envolvermos com esse reino. Porque o nosso desejo é ver o evangelho sendo expandido na nossa cidade. Na nossa igreja, sim, mas através de outras igrejas também. Em outras cidades, em outros estados, em outros países, aonde as pessoas não conhecem a Jesus. Uma igreja madura, uma igreja que entende o plano de Deus. E por fim, para encerrar, uma igreja madura é uma igreja onde Jesus está no centro. Uma igreja madura é uma igreja onde Cristo está no centro. E a gente percebe isso olhando para como Paulo é extremamente cristocêntrico. Até mesmo na pequena saudação que Paulo faz. Paulo tinha uma mania de cristianizar tudo, impressionante. Paulo tinha uma mania de entregar tudo para Cristo. Até mesmo a saudação, né, que a gente fala tanto aqui, graça e paz, né? Vamos iniciar, que a graça e a paz do nosso Deus, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. É interessante. Isso é uma saudação plenamente cristã. Nada contra os irmãos que saúdam com a paz do Senhor. Né? Mas a saudação cristã por excelência é graça e paz. A paz do Senhor é uma saudação judaica, né? Shalom, shalom, meu irmão. Assim que os judeus se saudavam, né? Paulo pega isso e fala assim, não é só a paz, é a graça e a paz. Por quê? Porque sem a graça de Deus não há paz. Porque nós só temos... Paulo olha para essa saudação e fala assim, sem a graça de Deus em Cristo Jesus, nós não temos paz com Deus. Então Paulo cristianiza tudo, né? Ele entrega tudo para Jesus, impressionante. Sem uma não pode existir outra. Sem a graça não há paz. Sem a graça não há paz. Por isso que se você saudava alguém com a paz do Senhor, nada contra, você pode continuar fazendo, mas sem a graça não há paz. Então, graça e paz, meu irmão. Amém? Mas é interessante a gente ver que Paulo era extremamente cristocêntrico. Olha quantas vezes o nome de Cristo é citado nesses 3 versículos. Eu quero encerrar com isso. Paulo diz que ele é apóstolo de Cristo. Paulo diz que aquela igreja se tornou crente, ou seja, eles foram santificados em Cristo.
Paulo diz que os cristãos em todo o mundo invocam o nome de quem? De Cristo. Paulo diz que a graça e a paz de Deus Pai se tornam reais para nós por meio de Cristo. Em 3 versículos, Paulo disse, cita o nome de Jesus 4 vezes. Porque é tudo sobre Jesus. Uma igreja madura é uma igreja onde nós entendemos que é tudo sobre Jesus, que tudo é por meio de Jesus e que tudo é para a glória de Jesus. Uma igreja madura existe por causa de Jesus, existe para proclamar a Jesus e existe para refletir a Jesus. Uma igreja madura é uma igreja onde Cristo está no centro. Uma igreja que reflete ao Deus ao qual nós servimos. Uma igreja que vive para proclamar as boas novas. Nós vamos pensar ainda sobre muito mais além disso. Mas eu quero lembrar você e te desafiar. Hoje é só uma introdução para a gente pensar sobre o que é ser uma igreja madura. E eu reafirmo que uma igreja madura é uma igreja que tem o verdadeiro evangelho. É uma igreja que é santa. É uma igreja que entende o plano de Deus. E é uma igreja onde Jesus é o centro. Sem essas 4 qualidades, essas 4 características, nós não temos como ser uma igreja madura. Nós podemos até ter placa de igreja, ter nome de igreja, mas definitivamente seremos como a igreja de Corinto, que reflete mais a cidade de Corinto do que a cidade de Deus, da onde nós temos a nossa cidadania. Eu quero te desafiar, meu irmão, a ouvir esses sermões com seu coração aberto, para ser desafiado pela palavra de Deus, para que nós possamos crescer em maturidade. Quero te convidar a ficar de pé. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos ao redor da tua santa palavra, porque nós cremos que sem ela é impossível crescermos em maturidade. E eu quero rogar ao Senhor para que o teu Espírito abra os nossos ouvidos e o nosso coração para acolher a tua palavra com fé. Para que sejamos desafiados, Deus, em conceitos que muitas vezes nós já estamos extremamente confortáveis com eles. Acho que são conceitos estranhos à sua palavra. E santifica-nos, Deus, como teu povo. Retira de nós tudo aquilo que é estranho, alheio à tua palavra. Edifica-nos sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Constrói-nos como esse povo que está sendo edificado sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Para que nós sejamos morada de Deus por meio do Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos o teu caráter nessa cidade, como igreja e individualmente, como membros do teu corpo, como cristãos que foram salvos pelo Senhor. E que o Senhor acrescente dia após dia pedras vivas a esse edifício. Aqueles que, entendendo a mensagem do Evangelho, abraçam a Cristo pela fé e têm um novo coração transformado pelo Espírito Santo por meio da obra de Cristo. Que Jesus seja o centro dessa igreja, Pai. Seja o centro das nossas vidas, para que nós possamos experimentar uma maturidade genuinamente cristã, para que a nossa igreja possa glorificar ao Senhor, para que a nossa igreja possa ser edificada sobre o Evangelho, para que a nossa igreja possa proclamar as boas novas daquele que nos tirou das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. E que o Senhor receba a glória em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar a louvar o Senhor nesse momento também.